Se, por exemplo, uma pessoa assalta um banco, eu vou chamar ele de quê? De meu amor? É ladrão. Ponto. Habemus Papam. O cardeal Robert Prevost, norte-americano, de 69 anos, foi eleito o novo Papa e adotou o nome de Leão XIV. Vai suceder o Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril, aos 88 anos. A escolha foi rápida e reflete o perfil dos eleitores. 80% dos cardeais foram nomeados por Francisco. Prevost, ex-missionário do Peru e chefe do dicastério para os bispos, foi confiado por Francisco para formar uma nova geração de bispos mais pastorais, sociais e menos dogmáticos. Analistas avaliam que ele deve continuar a agenda progressista de Francisco, mas com um estilo um pouco mais discreto e menos polêmico. A escolha do nome Leão remete a Leão XIII, Papa que fundou a doutrina social da Igreja com a encíclica Rerum Novarum. O novo Papa Leão XIV é o 267º líder da Igreja Católica, e sua escolha marca um novo ciclo sem ruptura, mas com possível mudança de tom na comunicação do Vaticano. Meus caros comentaristas, começando pelo Satier, como é que você viu essa escolha do novo Papa e qual é a sua expectativa? Olha, a minha expectativa na escolha, primeiro, antes de analisar isso, é importante ver e mostrar que o mundo inteiro parou, inclusive a imprensa brasileira, todo mundo parou para acompanhar a escolha do novo Papa. Isso diz muito respeito sobre os ideais conservadores e religiosos do Ocidente. No fundo, o que determina, o que acontece realmente está, o que está em voga, muitas vezes está relacionado à igreja, relacionado aos valores cristãos que foram estabelecidos em nossa sociedade. Todas as emissoras noticiando isso. Isso é muito importante para a cultura cristã e para a propagação das ideias cristãs que nos trouxeram até. Douglas Garcia, antes da definição no Vaticano, teve uma informação curiosa, né? Circulou aí na internet o boato de que Donald Trump iria influenciar também na eleição do Papa. E aí o Vaticano elege um Papa norte-americano, né? Mas foi só brincadeira essa coincidência. Além disso, né? Pode falar, Sextinho, fica à vontade, imagina. O Leão e tal, o Javier Milei acabou colocando o Leão também, que ele também se intitula Leão lá na Argentina e tudo mais. Há grandes especulações, mas dá para perceber que ele vai ser um Papa mais moderado e isso é bom para a instituição. Boa. Douglas, viu o Lourão influenciou nessa eleição? Não, tão de brincanagem, né? Olha, bem que eu queria, viu? Brincadeira. Acredito que não. Donald Trump não teve influência nessa eleição. A Igreja Católica, ela é uma instituição milenar, né? E assim, eu vejo muitas pessoas, e aqui eu vou também expressar a minha opinião pessoal com relação a isso, porém é o que eu vejo acontecendo. Serrão, Sati, eu vejo muitas pessoas desesperadas, né? A galera acaba indo pro nível hardcore, no sentido de, meu Deus do céu, será que vai subir um papa comunista? Ou, tipo, não, a gente tem que brigar para que esse papa seja extremamente conservador, para que a gente consiga brigar contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra pipipi, contra popopó, etc, etc, etc. Eu não nego que na igreja, infelizmente, exista uma parte de um movimento esquerdista que dominou os seminários, e esse movimento, ele não chegou apenas na CNBB, como também chegou no próprio Colégio de Cardeais. Isso é claro, isso é uma coisa que todo mundo sabe. E que sim, existem propensões políticas para que o Papa acabe tomando decisões X, Y, Z, que vai acabar impactando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro e beneficiando um desses espectros políticos, melhor dizendo. Mas, antes de mais nada, eu acredito que a gente tem que primeiro fazer a lição de casa, né? O que é a lição de casa? Eu vi muitos católicos, depois que o Papa assumiu o poder, ao invés de, primeiro ponto, eles irem rezar pelo Papa, não. O que eles foram ver? Eles foram abrir os tweets antigos do Papa para saber tudo que o Papa falou sobre o Donald Trump ou a respeito do DJ Vance, né? Que é o vice-presidente dos Estados Unidos.
Eu não estou falando para a gente não se preocupar com relação às questões políticas envolvendo a Igreja Católica, né, ou o papado, as decisões do papado, as decisões do Vaticano com relação às políticas. Não, eu estou dizendo que a gente precisa primeiro fazer a lição de casa. A gente precisa se preocupar primeiramente com aquilo que é básico, aquilo que é essencial. Muita gente critica, por exemplo, as decisões de muitos bispos, de muitas pessoas que hoje que fazem parte da CNBB, e eu acho corretíssimo criticar, eu acho corretíssimo tá sempre em cima para que eles não vá nessa linha progressista que está acabando com o cristianismo, que está tentando, né, acabar com o cristianismo, destruir os valores cristãos que nós tanto preservamos. Mas eu pergunto para essas mesmas pessoas que tanto cobram que os bispos, que os clérigos, que as pessoas que estão em altos cargos hoje dentro da Igreja Católica, vocês estão ocupando esse espaço também? Quantos apostolados católicos vocês fazem parte? De quantos apostolados vocês se preocupam em ocupar dentro da igreja, dentro da paróquia que vocês frequentam? Quantos grupos, associações vocês estão tomando à frente para que essas pessoas que tanto movimentam hoje, os grupos que estão na Igreja Católica, os pastorados, as pastorais, acabem se formando apenas, única e exclusivamente por pessoas progressistas? Então, talvez, se a gente pudesse fazer a lição de casa, trabalhar aqui a base, trabalhar o essencial, nós mesmos ocupando esse espaço, talvez lá em cima, né, quando a gente for galgar espaços maiores, olhando para espaços maiores, onde tem mais poder de decisão, principalmente dentro da igreja, não tivesse tão tomado assim, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, primeiro, rezando pelo Papa, para que ele venha fazer um bom papado, para que ele venha orientar e guiar a igreja, para que ele venha ser um ótimo sucessor de Pedro, para que ele venha cumprir a sua missão na Terra, e segundo, ocupando espaço para que pessoas progressistas não possam, infelizmente, utilizar do espaço que existe dentro da igreja, instrumentalizando para tentar destruir a própria igreja, Serrão. Então, acho que, primeiramente, é isso que a gente precisa fazer. Essa é a visão que eu tenho, que eu queria muito falar isso daqui, porque eu vi muita gente desesperada, né, achando que a igreja ia acabar da noite para o dia, caso esse novo Papa eleito, Robert Prevost, né, que é o Leão XIV, tivesse algum alinhamento político. O que até agora não mostrou nada, né, e sinceramente eu acho que está tendo um apocalipse, né, as pessoas elas estão muito nervosas por causa de absolutamente nada. A gente tem que se acalmar, colocar os pés no chão primeiro. Lupe e Volney Queiroz são denunciados. Aonde? A senadora Damares Alves denunciou o ministro Volney Queiroz e o ex-ministro Carlos Lupe à Comissão de Ética da Presidência da República. A acusação é de omissão diante do esquema que desviou mais de 6 bilhões dos contra-cheques de aposentados e pensionistas. Atas de reuniões comprovam que ambos foram alertados sobre os descontos indevidos desde junho de 2023. Providências? Providências tomaram nenhuma, só foram tomadas após a deflagração da operação sem desconto pela Polícia Federal. A senadora Damares pede o afastamento imediato de Volney e censura ética contra os denunciados. É o mínimo que se espera, né, Rafael Satir? Exatamente, Serrão, é o mínimo que se espera de pessoas que sabiam desde o início desse processo, desse caso de corrupção, e nada fizeram. Prevaricação, negligência e, evidentemente, estar envolvido de alguma maneira dentro disso aí. Olha, a questão acontece desde 2023, a primeira denúncia, junho de 2023, fez um ano em 2024 em junho, e falta um mês para chegar no mês de junho, ou seja, quase 2 anos, né, de aviso, sabiam do que estava acontecendo, foram avisados, foram notificados e nada fizeram. Isso mostra que essas pessoas, de alguma maneira, estavam coniventes. Olha, o histórico do Carlos Lupe, ele é um histórico que já não engana ninguém. O mesmo já tinha sido, já tinha se convidado a ser retirado do governo da Dilma Rousseff. E agora, novamente, no governo do Lula, sai mais uma vez, é afastado do cargo mais uma vez, pela mesma razão. Qual? Corrupção. Mais do mesmo dentro do PT. Nós achávamos que o mensalão fosse algo escandaloso até ver o Petrolão. E agora a gente está vendo aí esse escândalo do INSS, que a princípio começou com a ideia de 6 bilhões, mas o rombo é muito maior, a coisa é muito maior, e a gente tem visto e investigado várias mensagens de pessoas mandando, olha, eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro e recebo mensagens de pessoas que sim, foram lá, averiguaram na sua conta um empréstimo que ela nunca havia solicitado.
Senadora Damares está de parabéns, as nossas ações precisam ser ações práticas. Tem que denunciar, tem que ir para cima, tem que colocar no Conselho de Ética, tem que ir mesmo, para que essas pessoas sofram o dano minimamente que eles causaram na população. Olha, o Partido dos Trabalhadores, eles estão se reinventando, né? Antes roubavam de empresas que geram lucros e faturamentos na casa de bilhão, que é o caso da Petrobras e todas as outras subsidiadas. Antes roubavam de grandes empresas, no desvio, por exemplo, do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Mas parece, Serrão, que essas pessoas estão perdendo total humanidade, que agora eles estão roubando de idosos, pessoas que, de certa forma, já contribuíram com todo o seu trabalho, dedicação, tempo, esforço para a nossa nação, para o nosso país. São os aposentados, senhoras e senhores. Pessoas que já entregaram, já trabalharam e agora tentam gozar de um descanso que muitas vezes é um salário mínimo. A gente está falando de idoso que plano de saúde é caríssimo, que tem que comprar remédio, que tem dificuldade de locomoção, que muitas vezes não tem gratuidade em transporte público, porque na sua cidade nem transporte público direito tem. Agora essa pessoa vai sacar um valor e não está lá. Ou então tem um empréstimo indevido com juros altíssimos e sendo descontado direto em folha. E a perder de vista. Isso foi um absurdo. Por isso a senadora Damares está de parabéns, precisa de explicação e essas pessoas precisam ser sumariamente afastadas das suas funções. Você está ligado no Braddock Show, você já deu seu like? Já deixou seu like? A gente está querendo o seu like. Se você puder colaborar com a gente também, contamos com a sua ajuda. Está aqui a nossa chave Pix, apoia@braddockshow.com.br. Se você contribuir com mais de R$ 150, você ganha um livro do Rodrigo Constantino. Então, apoia a gente, ajuda a gente, pega o QR Code, pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, vai direto para a contribuição. A sua ajuda será muito bem-vinda ao Braddock Show. Enquanto isso, depois da porta arrombada, vem a fechadura falsa. O INSS determinou o bloqueio automático de descontos de empréstimos consignados em todas as aposentadorias e pensões, conforme publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A medida foi assinada pelo novo presidente Gilberto Waller Júnior, segue determinação do Tribunal de Contas da União, que rejeitou recursos do próprio Instituto e de entidades associativas. Débitos só poderão ser feitos se o beneficiário voluntariamente desbloquear a operação através dos serviços de INSS. O bloqueio é mais um desdobramento das fraudes investigadas pela Operação Sem Desconto, que identificou o esquema de descontos indevidos nas mensalidades associativas. As fraudes causaram até agora um rombo estimado de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Só que esse rombo, vamos lembrar bem, é no bolso dos aposentados e pensionistas. E, no fim, caiu Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS foi junto Douglas Garcia. Mas isso é muito pouco para quem sentiu no bolso a roubalheira, né? Com certeza, Serrão. Quando você coloca na ponta da caneta, a gente está falando aqui de pessoas que passaram a vida inteira trabalhando para você ter aí uma sua aposentadoria só em tempo de contribuição. São 35 anos trabalhando. Você, infelizmente, está numa idade extremamente avançada que já não consegue mais trabalhar, precisa de um seguro, porque, afinal de contas, o próprio nome já diz isso, né? Instituto Nacional de Seguro Social, para abarcar essas pessoas e poderem resguardá-las, no sentido delas não ficarem na rua da amargura, para que essas pessoas elas não tenham uma qualidade de vida que caia drasticamente depois da sua atividade laborativa, depois dos anos da sua atividade laborativa passando, e ela não tendo mais as mesmas condições físicas, né, e às vezes até mesmo mentais de continuar naquele seu trabalho, para poder ter um retorno por parte de um Estado que ela contribuiu durante anos e agora essas mesmas pessoas estão vendo esse Estado passar a mão no bolso delas. É uma coisa ridícula, absurda, nojenta, vil e cruel acima de qualquer outra coisa. E não adianta falar que esse Wonley aí, Queiroz, não tinha culpa na praça. Ele tinha culpa na praça sim, porque ele fazia parte do Ministério da Previdência quando foi notificado que esse tipo de roubo estava acontecendo com os aposentados e o anterior, o Carlos Lupe, não fez absolutamente nada. Quer dizer, então, ele não faz nada, o segundo depois dele, que é o Wonley Queiroz, não faz nada e fica por isso mesmo? Não.
Trocou 6 por meia dúzia. Ambos têm que ser responsabilizados. Ambos. Eu fico imaginando se esse tipo de escândalo fosse, por exemplo, durante o governo Bolsonaro. Fico imaginando se não fosse agora. Nós tivemos lá um ministro da Previdência, né, porque eu acho, se eu não me engano, o Ministério da Previdência durante o governo Bolsonaro era outro tipo de ministério, porque hoje a gente tem ministério para tudo, né? Se, sei lá, se tiver coqueiro demais no Brasil, abre-se o Ministério dos Coqueiros aqui. Então, assim, é absurdo o que está acontecendo. Se tivesse durante a época do governo Bolsonaro, a gente teria com certeza, no mínimo, a Polícia Federal, sei lá, fazendo busca e apreensão dentro do Palácio do Planalto. Tá entendendo? Amando de Alexandre de Moraes. Eu quero saber cadê o STF hoje? O STF tá onde? O STF sumiu? O STF agora não tem mais prerrogativa? O STF só sabe que ele tem prerrogativa de poder quando é para interferir nas decisões do Congresso Nacional ou quando é para tentar retirar os direitos fundamentais da população, mas para garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores idosos que passaram a vida inteira trabalhando e agora estão se ferrando nas mãos desse governo aí, o STF simplesmente passa batido, né? Queria também aproveitar essa oportunidade, senhor, e parabenizar o trabalho da senadora Damares Alves. Eu queria pontuar também que não só a senadora Damares Alves fez esse trabalho extraordinário de poder fazer essa denúncia na Comissão da Ética da República, como também ela fez uma denúncia na própria PGR e uma ação popular que foi feita pelo Nicolas Ferreira e Guilherme Kilter foi aceita pelo tribunal, de Justiça Federal, se não me engano, a Justiça Federal pediu explicações para o governo Lula, né, deu um prazo de 48 horas para que eles venham explicar que história é essa que está acontecendo no INSS. Então, assim, a base de oposição do Congresso Nacional está trabalhando muito bem, eu tiro meu chapéu para eles, é assim que tem que ser, tem que continuar, tem que ir para cima. Mas só que hoje está tudo tomado, a PGR está tomada, os tribunais estão tomados, tem que ir para cima, nós temos que ir para cima. Ficar parado é uma coisa que não dá, ficar de braço cruzado é uma coisa que não dá. Tem que representar, tem que denunciar, tem que processar, tem que fazer de tudo para usar o sistema contra o próprio sistema. Porque caso fosse qualquer conservador, qualquer ministro, qualquer um que seja ali na mesma situação que se encontra hoje, o governo Lula, tenho certeza absoluta que já estaria atrás das grades, Serrão. Com certeza absoluta disso. Agora, você deu uma ideia boa de criar um ministério? Pode criar o Ministério dos Ladrões. Vai ser o maior sucesso. Até porque, após revelações de fraudes das mensalidades associativas do INSS, novas investigações apontam que o esquema pode ser muito maior com empréstimos consignados. A suspeita é que os fraudadores praticavam venda casada, faziam empréstimos sem autorização e depois lançavam mensalidades ou vice-versa. Os valores dos repasses decorrentes dos empréstimos consignados entre 2021 e 2023 somaram 219,6 bilhões, sem clareza sobre quanto foi autorizado pelos beneficiários. Investigações do TCU foram consideradas superficiais por se basearem apenas em buscas na internet, sem analisar 15 milhões de contratos vinculados a 9,7 milhões de benefícios. Só em 2023, os empréstimos consignados somaram 89,4 bilhões, com 35 mil reclamações de créditos liberados sem concedimento. Não é que o rombo tenha sido de 90 bilhões, mas 90 bilhões estão nesse jogo do pega o dinheiro do aposentado e do pensionista. A história é gravíssima, meus caros comentaristas, pois ela envolve até presidente de sindicato que também acumulava presidência de cooperativa de crédito. É para acabar, não é, Rafael Satia? Perdão aqui. Tudo jogo de carta marcada. Eles estão fazendo o negócio entre eles. A coisa está tão séria, porque você vê que eles pegam daqui do Instituto, pegam do sindicato, pegam da cooperativa, pegam do cargo onde eles estão ali trabalhando, é de todos os lados. Né? A fraude é escancarada. Inclusive, tem que realmente haver uma investigação profunda, chegando no Tribunal de Contas da União, o TCU, que precisa dar sérias explicações sobre a superficialidade dessa investigação. Pera, não conseguiu encontrar nada. Não conseguiu achar nada. Nós estamos falando de mais de 35 mil reclamações.
e de milhares de operações. É óbvio, Serrão foi muito claro quando disse que não se trata de um esquema de corrupção envolvendo 90 bilhões, mas é a cifra que está nesse rolo aí. É muita grana. 90 bilhões de reais é muito dinheiro envolvido. E é evidente que quem era o responsável por fazer essa investigação? O Tribunal de Contas da União. A prestação de contas tem que ser mandada para o tribunal. Eles aprovam. Quem aprovou? Por que aprovou? Quais foram os critérios usados para a aprovação de tais contas? Espera aí. Então você tem acúmulo de cargo, recursos sendo desviados. O banco, como é que ficou essa questão do empréstimo? Quem assinava o empréstimo, a liberação desse empréstimo? Era uma assinatura digital? Era uma assinatura física? Tudo isso precisa ser avaliado. Tem muita gente envolvida nessa verdadeira pirâmide de corrupção. É uma pirâmide. São cartas que, se tirar a carta da base do baralho, vai desmoronar muita gente. Inclusive, essa ação do governo em afastar o Carlos Lupe, gente, isso não é nada. Isso não é nada. Precisa ser investigado a fundo a fim de que a população brasileira seja esclarecida do que, ao que tudo indica, seja o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, Serrão. Mas a culpa é do algoritmo ou então do Nicolas Ferreira, que o governo Lula tem alegado, sem apresentar provas, que o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o escândalo do INSS teria sido impulsionado por manipulações de Big Techs. Por isso que tem que regulamentar as Big Techs, não é isso, Lula? Que bacana, né? A informação foi revelada pelo comentarista político Pablo Hortelado, que destacou a ausência de evidências e a recusa do Palácio do Planalto em admitir a capacidade de mobilização política do parlamentar mineiro aliada à gravidade do caso. O vídeo do Nicolas passou de 78 milhões de visualizações em 12 horas e segue em alta, podendo ultrapassar daqui a pouco 100 milhões. Hortelado criticou a resposta fraca do governo à crise do INSS, apontando inações e falta de uma posição clara aos aposentados lesados. Não é a primeira vez que o governo Lula acusa as redes sociais sem provas. Em janeiro, deputados do PT também alegaram manipulação por parte da Meta após um vídeo do Nicolas sobre o Pix alcançar 300 milhões de visualizações. Quer dizer que a culpa é do Nicolas, né, Douglas Garcia? Pois é, Serrão, eles não querem admitir que o Nicolas Ferreira, ele é um fenômeno das redes sociais. O Nicolas, ele é um garoto que ele sabe se comunicar com o público e, mais do que isso, ele traz a verdade. Eu acho que quando a pessoa ela é sincera e ela fala a verdade, ela consegue fazer a sua mensagem penetrar de uma maneira avassaladora, principalmente quando essa pessoa ela tem talento para se comunicar com os demais. Esse vídeo atualmente já está com 132 milhões de visualizações para o desespero do governo federal, que mesmo com dezenas de ministérios, mais o Ministério da própria Comunicação e a SECOM, o Ministério das Comunicações e a SECOM, não conseguem bater de frente com um rapaz que nem 30 anos de idade tem ainda, simplesmente na frente de uma câmera conversando com o seu público. Então, assim, é absurdo o que está acontecendo, porque o Nicolas, ele mostra a verdade de uma maneira avassaladora. E o governo federal fica desesperado com isso. Tá entendendo? E olha só, é sempre automático a resposta que eles dão para tudo que acontece no Brasil. Tudo que acontece que faz com que esse governo se sinta ameaçado, a culpa é de quem? Das redes sociais. Precisamos regulamentar as redes sociais. A culpa era do algoritmo. Não, porque o Instagram está beneficiando o Nicolas Ferreira. Atualmente está com 132 milhões de visualizações, porque, na verdade, o Instagram está aqui fazendo com que as pessoas assistam esse vídeo aqui. Não tem nada a ver com a capacidade que o Nicolas tem de comunicar. Não tem nada a ver com a capacidade e o histórico que o Nicolas tem dentro da sua base eleitoral para se comunicar com o seu público, da sua força extraordinária nas redes sociais, que faz esse governo passar vergonha. Não, isso daí não tem nada a ver. Na verdade, nós temos aqui uma orquestração que está sendo feita entre o Mark Zuckerberg, lá nos Estados Unidos, junto com o Nicolas Ferreira aqui no Brasil, porque todo mundo junto está aqui se unindo e trabalhando para poder derrubar o governo Lula. Olha só, é isso que passa na cabeça dessa gente. Essa gente é ridícula. Pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de um esquema
bilionário, não estou falando de milionário, estou falando de um esquema bilionário, que fala de empréstimos consignados, que envolve não só o Ministério da Previdência, que é um órgão, como também o Instituto Nacional de Seguro Social, que é uma autarquia, e os bancos, como o Sati aqui falou, que muita gente está esquecendo, os próprios bancos, porque como foi que isso aconteceu, meu Deus do céu, para você fazer um empréstimo consignado, não é uma coisa simples assim, você não pega só, quero fazer empréstimo, pronto, acabou, não. Precisa ter toda uma parte burocrática, então existe envolvimento de gente aí. E eu diria até, cadê o Dataprev? Para que serve o Dataprev? O Dataprev também faz parte da Previdência Social, apesar de não fazer parte do Ministério da Previdência Social, tem um ministério específico para o Dataprev. É uma confusão esse governo, que eles conseguem se separar de diversas formas possíveis, e é para culpa, na hora de investigar, acaba todo mundo indo no bolo. E a culpa é de quem? De tudo isso, de todo esse sistema, de todo esse aparato? Não, a culpa é do Nicolas Ferreira. A culpa é do Nicolas que está mostrando a verdade. Serrão, esse governo é ridículo e eu estou contando os dias para esse governo cair. Em entrevista à revista The New Yorker, Lula criticou Donald Trump e afirmou que o presidente americano fazia discursos semelhantes aos anarquistas. O presidente brasileiro diz que Trump clamava por uma sociedade sem instituições, uma sociedade onde reina o império do capital. Lula também criticou republicanos que aplaudiam qualquer bobagem dita por Trump no Congresso americano. O presidente manifestou preocupação com o enfraquecimento da democracia pós-Segunda Guerra Mundial e do multilateralismo. Declarações foram feitas durante a viagem à Rússia para comemorações do 80º aniversário do Dia da Vitória. Douglas Garcia, o Lula só pode estar de brincanagem falando tanta bobagem a essa revista, né? Não tem condição, Serrão, não tem condição. Eu falo, Lula, na verdade, ele é um anão diplomático, ele não representa absolutamente nada de importante para a população mundial. Quando eu falo aqui para as pessoas do mundo inteiro, ele não representa absolutamente nada, no bom sentido. Ele, no cenário internacional, não consegue trazer nenhum tipo de expectativa positiva para a economia mundial, ele só fala asneiras e ele é tratado como parte de uma, digamos assim, elite governamental mal sucedida que está no poder apenas para ser feita de palhaço, sabe? Aquele pessoal, quando se reúne para poder dar risada da cara de alguém, né? Quando você tem chefes de Estado como da Rússia, da China, países que influenciam no cenário internacional, eles devem olhar para a diplomacia brasileira e dar risada. Porque é tanta asneira que é dita por parte desse cidadão que ocupa o cargo de presidente da República, todas as vezes em que o Lula ele tenta falar alguma coisa já me assusta. E quem é ele para falar do sistema de governo econômico dos Estados Unidos, para atacar Donald Trump? Olha como é que está a situação do Brasil, olha como é que está a situação do brasileiro. O brasileiro, além de não ter nenhum tipo de aparato econômico hoje para poder se sustentar de pé, para conseguir parar de... Porque a economia brasileira está um caos total e absoluto com esse governo, nós também corremos o risco agora de ficar sem aposentadoria, porque o regime social de previdência, porque o regime geral de previdência social e do INSS tá aí, o que a gente está vendo? Se quebrando com esse governo. Então, assim, toda a parte econômica do governo Lula, toda a parte que trabalha administrativa do governo Lula é um caos, e a única forma que ele consegue fazer para conseguir se aparecer, para conseguir ter algum nível de destaque, é atacando seus principais desafios políticos. Serrão, o Lula, quando ele fala isso, ele não fala na expectativa de querer mostrar qualquer tipo de erudição ou que ele tem algum conhecimento técnico de seja lá o que for na parte econômica, ou que ele está fazendo uma crítica racional a Donald Trump. Ele está fazendo isso para poder agradar sua própria base, porque ele quer fazer palhaço, bater palma. É isso que ele quer. Ele quer agradar a sua própria base, ele está fazendo um discurso para a própria claque dele. Ele não sabe nem sequer o que ele está falando, porque, afinal de contas, aqueles que votaram no Lula e colocaram ele no poder também não sabem o que estão falando. A única coisa que eles querem ver é o Lula atacando o Donald Trump, atacando o Bolsonaro, falando mal de todo mundo que pensa diferente deles e fazendo acusações infundadas sem sentido nenhum, enquanto o Brasil vai pro buraco. É basicamente isso. E ele está cumprindo esse papel. À medida que ele vai cumprindo esse papel, ele também consegue fazer com que
tente se formar uma cortina de fumaça, porque ele está vendo que a situação aqui no Brasil está indo para o caos absoluto, ele vai tentar aqui, de alguma forma, sinalizar qualquer tipo de coisa para tentar chamar a atenção que não seja a questão do INSS. Porque eu acho que essa é a pauta principal nesse momento e que o governo Lula está desesperado, tentando de todas as formas possíveis tirar essa bandeira vermelha, né, de cima dessa pauta que a oposição está sambando, Serrão. Mas não vão conseguir, não. Douglas Garcia, aquele abraço para você. Obrigado pela sua participação hoje no nosso Bradock Show. Abraço, Marcília. Com Deus. Abraço, Serrão. André Marcílio, agora nós vamos tocar o bate-boca supremo, né? Porque os ministros Flávio Dino e André Mendonça protagonizaram um debate acalorado, eu diria quase infernal, durante o julgamento no STF sobre aumento de pena para crimes contra a honra de servidores públicos. A polêmica começou quando Mendonça afirmou que chamar alguém de ladrão seria uma opinião, provocando reação imediata de Dino, que disse: "Não admito que ninguém me chame de ladrão." Mendonça argumentou: se o cidadão não puder chamar um político de ladrão, e aí Dino ficou PT da vida. E ministro do Supremo, pode? O Supremo está julgando a constitucionalidade do artigo 141 do Código Penal, que prevê aumento de 1/3 na pena de crimes contra a honra de funcionários públicos. Barroso e Mendonça defendem que o aumento de pena se aplique apenas à calúnia, enquanto Dino, Zanin, Moraes e Gilmar querem manter todos os crimes. Ou seja, André Marcília, na verdade, o que o Supremo quer na sua atual composição é punir todo mundo que abra a boca, né? Ô Serrão, olha, eu já vou pedindo desculpas aqui pela minha voz, que eu estou gripadíssimo desde ontem, e agora talvez eu tussa de vez em quando, mas tossir também é liberdade de expressão, então vamos em frente. Eu queria pegar, antes esse negócio do bebê reborn, que loucura isso, né? Que bons tempos em que os vereadores só davam nome de rua, agora eles também acabam dando data comemorativa para bebê reborn. Será que dá para pedir Bolsa Família quem tem bebê reborn também? Daqui a pouco o Lula manda essa para nossa cabeça. Olha, essa discussão aí entre o Mendonça e o Dino, de se pode ou não pode chamar de ladrão, eu ficaria ofendido mesmo, ou eu fico ofendido mesmo, é quando um ao outro, quando eles lá se chamam de excelência. Aí eu fico ofendido. É isso que a gente devia dizer a eles. Esse é o grande ponto. Agora, o ponto sobre ladrão, em relação à liberdade de expressão, ladrão não é uma palavra ilícita em si. Os ministros, eles precisam entender isso. Se, por exemplo, uma pessoa assalta um banco, eu vou chamar ele de quê? De meu amor? É ladrão. Ponto. Eu vi até o ministro Moraes dizendo assim, como que absurdo no meio dessa discussão, se alguém, por exemplo, diz que um juiz vende sentença. Se o juiz vende sentença, eu posso dizer que ele vende sentença e ponto. Isso é liberdade de expressão. Se a pessoa vende sentença, tem que chamar de ladrão. Se a pessoa vende sentença, tem que dizer que vende sentença. E se você puder provar esse for um fato notório, é assim que tem que ser chamado, seja quem for. Ministro do STF não é melhor do que ninguém. Servidor público não é melhor que ninguém. Ao contrário, eles servem. Então eles devem, inclusive, ter menos direitos a serem, nós temos mais direitos a criticá-los ainda do que a pessoas que são anônimas. E eles não são apenas servidores, são públicos, são pessoas públicas. Nós todos que nos expomos temos menos, sim, temos uma moralidade nesse sentido, uma honra mais flexível. É possível que a gente seja mais atingido do que os outros. Se você não está disposto a ser atingido pela crítica de alguém, vai para trás de um balcão, vai ali vender perfume dentro de uma loja e não pegar uma toga, colocar sua cara na frente de um holofote e de ficar falando as bobagens que eles falam. Claro, merecem ser criticados, podem ser criticados, é um absurdo a gente pensar que eles querem aumentar a pena para quem critica servidor público, ao contrário, quem critica servidor público deveria ser recompensado. Eles deveriam agradecer a gente, Serrão, agradecer quando a gente faz crítica, agradecer quando a gente diz a eles aquilo que eles fazem está errado, porque isso deveria encaminhá-los a fazer ou a proceder de forma melhor.
Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.